Eu quero te convidar para o Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de João, minha gente. Hoje tem Brasil, hein? Vamos ver se põe uma meia quente no pé aí, porque pé frio não dá certo. A gente não sou supersticioso não, mas vai que, né? Então, é bom. Ó, e a gente não vai poder assistir o jogo aqui na igreja, né? Por conta do culto. Ó, se perder, já sabe que foi isso daí que deu errado, né? Foi porque não fez o que estava combinado. Mas é por conta do culto dos nossos irmãos da igreja hispana. A gente entendeu que poderia atrapalhar eles aqui. A gente, então, não vai poder assistir o jogo por aqui hoje. Mas, enfim, Dali Brasil, vamos colocar os Vikings para remar para casa. Se Deus quiser e os jogadores nos ajudarem. Vamos lá, bastante oração. João 21, capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, apareceu novamente Jesus, né? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou as redes para a praia. Ela estava cheia, tinha 150 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Alguém vai dizer que Jesus... Eu aprendi na faculdade lá, o Lucas veio de lá também, que Jesus não gostava de futebol, né? Porque ele mandou tirar a trave, lançar as redes e falou para a bola. Mas isso é só uma piada ruim que a gente aprende na faculdade de teologia. O que nos interessa aqui nesse texto é a gente poder olhar para as possibilidades de recomeço, de recomeçar. E a gente está buscando fazer esse paralelo com esses dias de Copa, né? E você deve se lembrar o quanto os jogadores tendem a ficar marcados por erros ou por acertos. Esses dias eu vi uma entrevista do Felipe Melo falando de equilíbrio mental no jogo. Eu falei, nossa, esse aí falando disso, né? Foi expulso lá naquela semifinal, ou naquela quartas de final, não lembro, contra a Holanda e prejudicou o Brasil. Ficou uma marca. O Dunga, em 90, tinha ficado com uma pecha também de um sujeito ruim de bola que levava o Brasil para trás.
Em 94 ele se redimiu sendo capitão do Tetra. O Ronaldo ficou marcado em 98 como o cara que convulsionou antes do jogo. Alguns ficaram com teorias da conspiração a respeito do final daquela Copa, mas ficou aquela marca da grande esperança brasileira não ter conseguido jogar direito. A gente perdeu para a França, Zidane acabou com o jogo, mas depois ele deu a volta por cima na Copa de 2002. Então, na história do esporte, nós temos esses percursos de pessoas que ficam marcadas com o sucesso e outros que ficam marcadas com o fracasso. Zico perdeu pênalti, o grande Zico perdeu pênalti em uma Copa, lá de 86, me parece, né? Então, essas coisas vão marcando a nossa vida. E é fato que sucessos e fracassos fazem parte da vida. No esporte, às vezes, a coisa fica muito mais destacada. Porque tem milhões de TVs, tem repercussão, tem jornalistas repetindo e falando e falando e falando novamente a respeito daquilo. Seja daquilo que deu certo, seja daquilo que deu errado. Mas a nossa vida, na real, ela é cheia dessas coisas. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado, tem hora que dá muito certo e tem hora que dá muito errado. E esse texto dessa nova aparição de Jesus aqui, já ressurreto, Jesus aparece e a maioria, se não praticamente todos os seus discípulos, estavam de volta à sua atividade de antes da jornada com Jesus, que era de pescadores. Esse era o cotidiano, essa era a vida, esse era o sustento deles. E depois que Jesus morre, os discípulos se espalham, né? Judas havia entregado ele. Pedro havia negado. Os outros fugiram com medo de morrer também. Saíram de Jerusalém e foram lá para Galiléia. E você lembra que Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, lembra? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, tal. Mas eles, vazaram. Eles ficaram com medo. Claro, se mataram Jesus, não vai matar a gente? Mataram o nosso mestre e vão pegar um por um. Vamos embora. E eles saem de Jerusalém, voltam para Galiléia e voltam para a sua vida cotidiana, no caso de pescadores. Jesus aparece ali na praia, na beira do mar da Galiléia, é um enorme lago, e quer comer com eles. Pergunta, vocês têm algo para comer? A mesa era parte importante da vida e da convivência de Jesus com eles, né? E eles não tinham nada para comer àquela altura. E Jesus manda eles lançarem a rede, eles lançam, vem uma quantidade de peixes, mas eles ainda não estavam discernindo se era de fato Jesus. Mas aí o discípulo a quem Jesus amava, muito provavelmente João, o evangelista, era este, ele diz, é o Senhor. Quando ele diz, é o Senhor, o Simão Pedro coloca a blusa que ele tinha tirado, estava sem camisa, e pula no mar. Ele fez isso porque, muito provavelmente, ele estava constrangido, envergonhado. Porque antes de Jesus morrer, Jesus fala que eles iam se espalhar, que eles iam negar, que eles iam ficar com medo. E o Pedro havia dito, não, Senhor, eu vou com você até o fim, eu estou contigo até as últimas consequências. E Jesus diz, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Então, havia um constrangimento, e especialmente em Pedro, de ter falhado na missão. De não ter dado conta de ser fiel a Jesus naquele momento mais difícil, que era o momento da prisão, do julgamento e da crucificação. Então, eu acho que o sentimento de Pedro ali, ele era muito estranho, talvez. Porque, de um lado, eu acredito que
É motivo de celebração. Jesus falou que ressuscitar e ressuscitou. Ele está aqui, ele está vivo. Ele voltou, ele está entre nós, ele está chamando a gente para a mesa. Ele está falando para a gente comer peixe com ele. Mas talvez o constrangimento, a vergonha fosse ainda maior. E aí ele coloca a camisa, se veste novamente e pula para longe, pula no mar. Como quem quer fugir de Jesus. Ou fugir da vergonha e do constrangimento de ter negado a Jesus. Mas essa é a história da nossa vida. A nossa vida é de seguir a Jesus e às vezes de negar a Jesus, infelizmente. A nossa vida é de vencer certas batalhas, mas de perder tantas outras. A nossa vida é de dar conta de muita coisa, de bater no peito e dizer, não, eu dou conta da casa, eu dou conta do trabalho, eu dou conta dos estudos, eu dou conta da minha fé, eu dou conta de tudo. E aí, de repente, fracassar e falar, eu sou um fracasso, não dou conta de nada, não estou conseguindo. E a gente oscila, né, nessa vida. Lá em casa, cada almoço que o Estevão não come direito, a Cris entra numa crise. Meu Deus, não consigo alimentar meu filho. Não consigo dar comida para essa criança. Ela não come direito, vai para a escola com fome. Como se ele tivesse, né, desnutrido, né? Morrendo de fome, como vocês veem. Mas esse sentimento, essas culpas, que às vezes são devidas, às vezes realmente a gente fracassou, mas às vezes nem são devidas, mas a gente se sente fracassado, elas nos afetam. Elas nos jogam para baixo. Assim como o sucesso nos coloca lá em cima, né? Quem faz um gol numa Copa do Mundo, quem faz um jogo espetacular, quem vive um momento maravilhoso, às vezes fica cheio de euforia, fica igual o Romário, que falou, Deus olhou do céu para mim e disse, você é o cara. Romário muito humilde sempre, né, gente? Vocês sabem. Então, a gente vive esses altos e baixos e a real é que não é nem uma coisa nem outra. Nem a gente é o suprassumo da vitória, que vai vencer todas e que vai estar certo em todas e que vai... Mas a gente também, normalmente, não é esse fracasso todo. Nós temos as nossas vitórias. Tem coisa que a gente faz e que dá certo, deu certo, ou está dando certo. Agora, a beleza do Evangelho está nessa restauração. A beleza do Evangelho, e se tem uma marca da vida de Jesus, é esse empenho em restaurar. É essa coisa que foi dita a respeito dele, olha, está vindo um aí, que ele não vai apagar o pavio que está fumegando. O pavio que está fumegando é o pavio que está quase apagando, mas está saindo uma fumacinha. E quando os evangelistas falam de Jesus, falam assim, ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai pisar a cana que já está trilhada. A cana que já está esmagada, ele não vai esmagar ainda mais. Ele não vai tripudiar na nossa dor, ou na nossa vergonha, ou no nosso fracasso. Muito pelo contrário. Ele vai dizer aos algozes, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Atire a primeira pedra quem nunca fracassou. Atire a primeira pedra quem nunca falhou. Atire a primeira pedra quem nunca foi incompetente de alguma forma. Atire a primeira pedra. E aí? Então, essa perspectiva de crer na restauração e de crer que você
pode voltar à mesa do Senhor, apesar dos pesares, é muito preciosa. É muito preciosa para a nossa vida, é muito preciosa para a nossa fé. E eu, assim, eu vejo pessoas que têm dificuldade com o perdão, eu vejo pessoas que têm uma coisa, né, às vezes, de guardar rancor, de perdoar os outros. Tem gente que tem dificuldade de perdoar até a si mesmo, né? A pessoa fica com raiva de si, ou fica com vergonha da situação, e não se perdoa. Mas a nossa fé é uma fé calcada, baseada no perdão. Se a gente não acreditar e não viver o perdão, a gente nem pode viver essa fé. Porque essa fé é necessariamente a respeito de restauração e de perdão. A nossa fé é necessariamente uma fé que se baseia no perdão. Quando Jesus é questionado sobre perdão, né, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus se diz 70 vezes 7. E aí Jesus não estava fazendo uma conta de matemática sobre perdão. Jesus estava dizendo, ó, sempre, sempre. Mais uma vez, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E quando você cansar de perdoar, você perdoa de novo. Então, a nossa fé, ela dá muitas novas chances para a gente. E essa é a beleza do Evangelho. A gente poder voltar para a mesa do Senhor. A gente poder viver na graça de Deus que nos convida para a mesa, apesar de ter negado, apesar de ter mentido, apesar de ter traído, apesar de um monte de coisa. Jesus fala, vem para a mesa, Pedro. Vamos comer um peixe, vamos comer pão. Vem aqui, vem para cá, vem para junto de novo. E a gente não pode deixar que essas falhas da vida, elas nos derrubem ou nos matem. Uma das belezas do esporte é justamente essas voltas por cima, né? É muitas vezes essa superação, é muitas vezes o Casimiro que joga mal no primeiro tempo e faz o gol no segundo tempo, né? É. E aí a gente fala, nunca critiquei, jamais. Mas o esporte tem essa beleza do sujeito que é vilão hoje, de repente ser herói 1 minuto depois. Mas isso é um pouco de retrato da vida. É um pouco do retrato da nossa vida. E a gente tem que levar e crer nessa possibilidade de restauração e de superação. Para nós e para o outro. Eu lembro de eu viver como pastor ali na primeira igreja batista de São Paulo, em meio à Cracolândia. E aquilo é um cenário horrível, né? De pessoas na rua, de gente comentando, né? Isso daí não é nem gente, é zumbi. Usuários de crack quase o tempo todo fora de consciência plena por conta da droga. Mas como é bonito essa volta por cima. Como era belo ver o sujeito que sai lá daquele fundo do poço de comer comida do lixo para uma vida nova. Mas também é bem verdade, meus irmãos, que a jornada não era assim uma subida reta, não. Não era, eu acompanhei muitos meninos, eu fui padrinho de casamento de alguns, eu celebrei casamento de outros. Que o sujeito estava bem, um testemunho maravilhoso, como estava na igreja, aquilo animava todo mundo. E daqui a pouco a esposa me ligava e dizia, pastor, meu marido está há 3 dias que não vem em casa. Ele tinha voltado a fumar pedra. Aí vamos lá, pegar o cara, vamos voltar, vamos tentar de novo.
Aí ficava 6 meses bem. Voltava para casa, trabalhava, tal, beleza, 6, 8 meses. De repente, tinha uma recaída de novo. A gente ia lá de novo. E aí você pode pensar, tá vendo? Não tem jeito, né? Mas você pode pensar, tá vendo? É possível recuperar-se, apesar das quedas. É possível dar a volta por cima, apesar de muitas vezes ficar por baixo. E eu estou falando isso para a gente saber que a coisa não é assim conto de fadas, né? A coisa não é assim, nossa, restaurou, me converti, fui batizado, dei testemunho na igreja, tá tudo incrível. Não é bem assim. Quando a gente vive com as pessoas, a gente sabe que não é bem assim. Esses altos e baixos, eles estão na vida. Às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mas eles estão na vida. Mas a beleza do evangelho é justamente as novas oportunidades que Jesus nos dá. E aí, quem somos nós para dizer, olha, que fraco esse Pedro, hein? Negou Jesus 3 vezes. Se eu tivesse lá, eu não negaria. Eu seria o brabão que ia encarar o exército romano inteiro. Não ia. Lógico que não ia. A gente ia ficar com mais medo ainda. Ia fugir para mais longe. Ia correr mais rápido para ir embora. Porque a gente é humano, a gente é limitado, a gente tem medo, a gente não consegue. A gente xinga lá os jogadores, mas a gente não faria metade do que eles fazem. Mas a gente pode xingar, porque a gente está aqui para isso mesmo. Eles estão ganhando o dinheiro deles lá também, para fazer o trabalho deles. Mas a real, se a gente for assim na realidade, a gente não tem tanta velocidade, a gente não tem tanta disciplina na alimentação, a gente não é bem sucedido assim. Os caras chegam a dizer que o Ancelotti é burro, né? Porque o técnico mais premiado do mundo, praticamente, os caras falam, não sabe de nada esse técnico. Eu que sei. Mas isso enquanto um sentimento de torcedor, enquanto, né, tá tudo certo. A gente não pode levar-se a sério demais e achar que é assim mesmo. Porque a gente sabe que na vida, às vezes a gente não dá conta nem de lavar uma louça bem lavada. Às vezes não dá, não deu, não flui, não deu certo. E a beleza desse texto é exatamente essa: Jesus chamando Pedro e os outros para comer mais uma vez, para voltar para a mesa mais uma vez. E hoje é simbólico porque é dia de ceia, né? E é dia de ceia, e aí às vezes a gente fala assim, andei pecando esses dias aí, será que eu sou digno de tomar ceia? Andei dando umas mancadas aí, será que eu vou me aproximar de Jesus com que cara, né? Com que cara eu vou chegar diante de Deus? E Jesus dizia, não, vem com essa cara mesmo aí sua. Vem. Não tem novidade nenhuma de que você é pecador. Não tem novidade nenhuma de que você falha. Não tem novidade nenhuma a sua fraqueza. Isso daí é isso mesmo. É isso mesmo. Isso é do humano. E a beleza é a gente poder recomeçar de novo e de novo e de novo. É a gente poder pedir perdão, é a gente poder estar junto novamente, é a gente poder vir para a mesa novamente, é a gente poder ter comunhão novamente, apesar
dos pesares. Então, não deixa o inimigo plantar uma semente maligna no seu coração de que para você não tem jeito. Isso é uma semente maligna. O diabo vem matar, roubar e destruir. O diabo é o acusador, não é Deus o acusador, é o diabo o acusador. Então é ele que planta ideias do tipo, não tem jeito. É ele que planta ideias do tipo, você é um fracasso absoluto e não há o que fazer com você ou com a sua vida. Isso nunca vai ser uma ideia vinda de Deus ou do Evangelho. As ideias trazidas do Evangelho são sempre de que pode dar certo, vai dar certo, você pode ser restaurado, você pode ser recuperado, você pode ter uma nova vida. Mesmo que você não esteja vendo, ou mesmo que você não esteja crendo. Eu gosto do texto de Romanos, do apóstolo Paulo, que ele fala assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem? O pecado? Os principados, as potestades, os demônios, o passado, o futuro, o porvir, a espada. E ele diz: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nem você mesmo. Porque esse é o nosso Senhor. E aí depois dessa mesa, depois dessa comida, Jesus chama Pedro para uma conversa ainda mais pessoal e particular. E diz: Simão, você me ama? E aí tem toda aquela conversa sobre o amor, as 3 perguntas de Jesus, as respostas de Pedro. E Jesus fala: agora você vai pastorear então as minhas ovelhas, você vai cuidar dos meus cordeiros. Porque você só cuida dos outros bem se você aprendeu a ser cuidado, né? Você só perdoa quando você se entende perdoado. Então, quem não perdoa é porque talvez não se sentiu perdoado ainda, ou não entendeu a dimensão do perdão, a complexidade, a profundidade do perdão. Agora, quando a gente foi e é e se sente perdoado por Deus, fica um pouco mais fácil. Porque a gente fala assim: se Deus me perdoou, sendo eu quem eu sou, como é que eu não vou perdoar outra pessoa? Eu sou o mais pecador e Deus me perdoou. Eu que cometi erros gravíssimos na minha vida e fui perdoado. Por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou ter misericórdia? Não tenho como não ter. Não tenho como não perdoar. Não tenho como não acreditar na restauração das pessoas. E por isso nós precisamos continuar acreditando na restauração, na transformação, na mudança de vida. Isso acontece sempre, isso acontece com todo mundo que pede perdão está sendo sincera de fato, ou todo mundo... Não sei, não sabemos, talvez nunca saberemos. Mas fato é, nós precisamos viver e criar um ambiente de graça ao redor de nós. Eu já citei um livro que eu li aqui, que é Eduque Filhos na Linguagem da Graça. E é muito isso. A gente ensinar e a gente viver essa lógica de perdão. A gente viver num ambiente de graça, de perdão, de restauração. E de alguma forma criar nos ecossistemas de graça. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho na nossa vida, isso é o Evangelho na nossa casa, isso é o Evangelho na nossa família, quando a gente tem ambientes de graça,
ambientes de perdão, ambientes de restauração. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, diante de qualquer bronca, ou diante de qualquer coisa, da mais grave que fosse, ela ficava brava, aquela coisa de mãe, falar, esbravejar, mas dizia, no final, você sempre me terá do seu lado. Qualquer coisa que aconteça, eu sou sua mãe, eu vou estar com você. Você vai poder confiar em mim, sempre. E eu tento fazer isso com o Estevão. Dou uma bronca e falo, papai te ama, não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Apesar de qualquer coisa, ou de qualquer situação, ou de qualquer nervosismo, ou de qualquer desentendimento, o papai te ama e isso não vai mudar. Trazer essa segurança do afeto e esse ambiente de graça para a relação. De que eu estou nervoso agora, mas não é uma possibilidade não te amar. Não é uma possibilidade não te perdoar. Não é uma possibilidade a gente não ser restaurado no nosso relacionamento. Porque a gente se ama. E isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Então a gente precisa acreditar em Deus nessa perspectiva. Na perspectiva do Deus que se revela em Jesus com a sua graça. E é por isso que aqui a nossa mesa da ceia é livre. Ultra livre. O que significa? Significa que a gente convida todo mundo para a mesa. Porque a gente entende que Jesus está te convidando para a mesa. E se você acredita no perdão, então você vem. Se você se entende perdoado por Deus, você vem. Não é se você se entende santo, você toma a ceia. É se você se entende pecador, perdoado por Deus. Se você entende que Jesus deu o sangue dele na cruz por seu pecado, então você é convidado a participar desse memorial. Só para te lembrar que ele te perdoa, que ele te perdoou e que ele vai continuar te perdoando, sendo você quem é. Isso é amor. Isso é amor. E é nisso que nós cremos. Então Pedro foi restaurado, Pedro volta à vida, ao ministério, ou retoma a liderança dos apóstolos e é o primeiro grande líder da igreja, sendo ele. E ele teve as falhas dele, depois teve briga com Paulo lá para frente também. Não era muito fácil. Mas o fato era perdoado por Deus. E eu já citei aqui, gosto de citar o lema lá do Celebrando a Recuperação. Que as pessoas dizem o nome, eu sou Reinaldo, sou um filho amado de Deus. Me recuperando de sei lá o quê. Mas a primeira frase não é que eu estou me recuperando de alguma mazela. A primeira frase é, sou um filho amado de Deus. Você afirmar isso para você mesmo, você afirmar isso para o outro, é criar esses ambientes de graça. Sou um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus. Somos filhos amados de Deus. E isso deve pautar a nossa vida, formar a nossa identidade mais próxima. E aí o restante é o restante. Os problemas a gente vai resolvendo no caminho. Mas a gente não pode se esquecer disso. De voltar à mesa, de voltar para o Senhor e de afirmar diante de nós mesmos, diante do espelho, diante do outro. Somos filhos amados de Deus. Nada nem ninguém nos tirará isso. Nós estamos nas mãos dele, sob cuidado dele. Então, no jogo da vida, sempre há possibilidade de recomeçar. Sempre há novas chances, sempre há novas oportunidades, sempre há caminhos de restauração. Se no esporte existe isso, na vida e no evangelho, mais ainda.
mais ainda. Então eu quero orar com você, pedir que Deus te abençoe, que você leve com força e com convicção essa verdade para a sua vida e para a vida de outras pessoas com quem você convive, dizendo a elas que Deus as ama e que os fracassos não são o fim, é só uma oportunidade de recomeçar. E a mesa é um símbolo disso. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tão grande graça e manifestação de amor do Senhor na nossa vida. E assim como o Senhor